Oi, gente. Espero que vocês estejam bem. Eu sou o Nick e trago neste canal um pouco mais da minha vivência na Austrália. No vídeo de hoje, eu te mostro a terceira parte da minha viagem para Melbourne, na Austrália. Um passeio perfeito para um dia de domingo, com uma vibe mais histórica, onde explorei os segredos épicos que estão presentes nessa cidade tão cultural e que faz de tudo para preservar seu passado, seja em sua arquitetura, monumentos, museus e bibliotecas. Esse dia foi perfeito. Eu consegui fazer uma baita imersão histórica. Para começar, passei em frente ao Melbourne City Baths. Esse é um centro histórico de saúde e bem-estar, que está localizado na esquina da Swanston Street com a Franklin Street. Esse edifício carrega muita história em sua arquitetura e foi inaugurado em 1860, além de ser considerado um dos prédios mais antigos da cidade. Atualmente, o local abriga a maior piscina coberta no centro de Melbourne, com 30 metros de extensão, além de funcionar como um ginásio completo, que oferece aulas de fitness, piscina, sauna e spa. Passando na Russell Street, cheguei no Old Melbourne Gaol. Essa é uma prisão histórica de 3 andares que teve detentos famosos, e hoje é um museu com tours guiados. Inaugurada em 1842, foi o cenário de 133 execuções por enforcamento, incluindo a do lendário fora da lei Ned Kelly, em 1880. O presídio era temido por suas condições severas, permanecendo como um símbolo da justiça colonial britânica, até ser desativado em 1929. Hoje, o museu preserva as celas originais e as máscaras mortuárias dos detentos, mantendo viva a atmosfera sombria da era vitoriana. Dessa vez, eu optei por ver somente por fora, pois eu ainda tinha mais 2 lugares para visitar, e fiquei com receio de não dar tempo de ver tudo. Mas vale a pena entrar para conhecer o local por dentro se você estiver com mais tempo. Os tickets custam entre 10 a 38 dólares. Mais informações no site. Também é possível fazer um tour virtual para ver por dentro do museu. Também passei pelo 8-Hour Day Monument. Localizado em frente à State Library, o monumento celebra a vitória de 1856, quando pedreiros de Melbourne conquistaram a jornada de 8 horas de trabalho, sem redução salarial. Ele é coroado por 3 8s entrelaçados, simbolizando o equilíbrio ideal. 8 horas de trabalho, 8 de lazer e 8 de descanso. É um marco histórico mundial, pois Melbourne foi uma das primeiras cidades a oficializar esse direito trabalhista. Mais adiante, finalmente cheguei em um dos lugares mais bonitos da Austrália, a State Library of Victoria, uma biblioteca com um prédio histórico que foi inaugurado em 1856, com um quarteirão e ampla sala de leitura. É a biblioteca pública mais antiga da Austrália e é um marco da era do ouro de Melbourne. Seu coração é a icônica La Trobe Reading Room, uma cúpula octagonal gigante, inaugurada em 1913, que já foi a maior do mundo. Hoje, ela combina galerias de arte, exposições históricas e espaços modernos, sendo um dos centros culturais mais visitados do país. Logo na fachada da biblioteca, tem um jardim enorme, onde muitas pessoas ficam reunidas e aproveitam para colocar o papo em dia. Outras preferem ficar sozinhas para ler um livro ou um jornal. Como o tempo estava bem agradável, tinha muita gente por lá. Assim que entrei no prédio, subi uma escada bem estreita que dá acesso a um mezanino, chamado The Ian Porter Queen's Hall. Ao entrar nesse salão, tinha algumas pessoas nas mesas estudando. Muitas pessoas gostam de vir para a State Library para estudar, mas também vamos combinar que estudar em um lugar assim tão épico é um baita incentivo. Lembra até aquelas salas de aula de Hogwarts, dos filmes de Harry Potter. E a poucos passos dali, finalmente chegou o La Trobe Reading Room, aquele salão luxuoso e cheio de estantes, que formam uma espécie de espiral. Se olhando daqui de baixo já é um luxo e cheio de detalhes históricos, imagina avistando tudo lá do alto. E essas cadeiras e escrivaninhas então, tudo bem sofisticado. Realmente, é um privilégio ter a oportunidade de estudar aqui. E o melhor de tudo, é totalmente de graça. Não precisa pagar nenhum ingresso para estar aqui. Se você é ou deseja ser um intercambista e mora em Melbourne ou está de passagem pela cidade, não deixe de frequentar essa biblioteca. Vale muito a pena. Os relógios, as luminárias, os arabescos das colunas coríntias e paredes retratam muito bem a era vitoriana, do século XIX, apresentando o estilo neoclássico que reflete uma arquitetura acadêmica e imponente da época.
Eu nunca tinha visto nada assim tão épico antes, quando se trata de biblioteca e locais de estudos. É claro que temos prédios arquitetônicos tão bonitos e que fazem jus a essa época no Brasil. Tanto que se dermos uma volta no centro velho de São Paulo, ainda é possível ver esse tipo de arquitetura. Só que hoje em dia é muito mais difícil de se notar, em meio a tanta bagunça e descaso da prefeitura e também da população. Mas aqui eu tive a oportunidade de ver como o governo australiano e de Victoria se preocupa tanto com a preservação desses edifícios históricos e faz o que é preciso para mantê-los vivos em meio a tanta modernidade e cultura de diferentes épocas que a cidade oferece. Ao subir nessas escadas estreitas em forma de espiral, é possível ver uma vasta coleção de peças de arte e literatura da época. Aqui mostra alguns livros, em sua maioria com capas grossas, títulos manuscritos e letras serifadas, semelhantes a Times New Roman, que conhecemos do Microsoft Word. Os desenhos presentes nos livros são muito ricos em detalhes e cores. Capas de jornais e artefatos decorativos também estão presentes nessas coleções. Alguns livros mais contemporâneos também estão presentes nesse acervo disponível na biblioteca. Revistas da década de 50, com artes do filme Pulp Fiction, também estão ali e agradam principalmente os fãs de pop art. E agora, uma das coisas que eu mais gostei desse acervo, os Tunnel Books, também conhecidos como livros túnel ou dioramas. Eles são descritos como caixas decorativas que, olhando de fora, parecem que não tem nada de muito interessante. Mas ao olhar por uma pequena abertura frontal, aparecem uns desenhos em relevo extremamente detalhados que criam uma cena tridimensional, semelhante a uma maquete. Olha só quem encontrei lendo por aqui. Os moradores mais improváveis de Melbourne sabem que aqui é o melhor lugar para se perder entre os livros. A escultura conhecida como The Little Mice mostra ratinhos esculpidos de forma realista interagindo com os livros. Um deles parece estar devorando o conhecimento, ou papel, enquanto outro observa. Eles são uma espécie de metáfora para os ratos de biblioteca, bookworms. É uma homenagem aos leitores vorazes e uma forma de quebrar a seriedade da arquitetura monumental da biblioteca, com um toque de humor e delicadeza. Aqui colocaram uma seção dedicada à restauração da Dome, a cúpula. Eles mostram imagens de como a parte mais alta da biblioteca está sendo reformada. Outro elemento decorativo que está bastante presente na arquitetura da biblioteca são os vitrais. Esse foi feito em homenagem ao escritor William Shakespeare. Mas curiosamente, ele não foi feito originalmente para a biblioteca. Foi encomendado em 1862 pelo empresário George Coppin para decorar a fachada do Apollo Music Hall, um antigo teatro em Melbourne. O vitral escapou por pouco de um incêndio que destruiu o teatro em 1871, porque Coppin o havia removido de sua própria casa pouco antes do ocorrido. Depois de passar por várias residências e sofrer danos, foi doado à biblioteca em 1960 e totalmente restaurado em 2005. Esse vitral traz a famosa frase de Shakespeare: "All the world's a stage", todo o mundo é um palco. Olha bem a cara dele, até Shakespeare está aqui de olho em quem está estudando. Então, se você vier pra cá já sabe, faça a sua parte. E pra quem acha que biblioteca é lugar só de silêncio e seriedade, olha isso aqui no térreo da biblioteca. Uma maquete gigante de Lego que reproduz cada detalhe do prédio. Ela foi construída com milhares de peças e mostra a evolução da biblioteca ao longo das décadas. O mais legal é que ela tem uma seção aberta, estilo casa de boneca, onde você consegue ver a cúpula da La Trobe Reading Room por dentro, com as mesas e as estantes em miniatura. Além disso, é bem comum encontrar os bonequinhos de Lego, em situações engraçadas, dentro da maquete, como se fossem usuários reais da biblioteca. E bem do lado, tem o Children's Quarter, um espaço incrível, onde as crianças podem literalmente escalar prateleiras e descobrir o prazer da leitura brincando. É o contraste perfeito entre o histórico lá em cima e o moderno aqui embaixo. Para fechar o passeio da parte diurna, decidi pegar o tram para ir até o Melbourne Museum. Apesar de ser a poucas estações de distância, eu quis pegar para ter a experiência de andar em um bondinho que teve a sua decoração histórica preservada. Olhando no mapa, você pode observar que todo esse caminho que está em verde é gratuito. Então, essa linha 35, City Circle, é circular e é possível pegar o bondinho de graça e descer em qualquer uma das estações que estão nessa rota verde. Depois de um tempo andando no tram, cheguei no Carlton Gardens, que é um parque extenso e com um dos espaços verdes mais emblemáticos e historicamente significativos de Melbourne. Estabelecidos em meados do século XIX, os jardins foram desenhados no estilo gardenesque, por abrigar o edifício da Royal Exhibition Building, tornando o complexo o primeiro local da Austrália a ser declarado Patrimônio Mundial da Unesco, em 2004. O local é um testemunho vivo das grandes exposições internacionais do século XIX, tendo mantido a sua forma e função originais até hoje.
O conjunto foi inscrito na lista da Unesco por ser um exemplar raro e intacto de um palácio da indústria e do seu cenário ajardinado, além de ter sido palco da abertura do primeiro parlamento australiano em 1901 e servir como hospital de emergência durante a epidemia da gripe de 1919. O Carlton Gardens, além de ter um forte valor histórico, é um centro vibrante de atividades modernas para todas as idades, que contém um vasto espaço público com o maior playground público do país, e recebe pessoas que fazem piqueniques, churrascos e sessões de fotos de casamentos. É também a casa de locais de entretenimento super importantes, como o Melbourne Museum e o IMAX Cinema. Depois de mostrar um pouco dessas vistas charmosas do Carlton Gardens, chegou a hora de visitar o Melbourne Museum. O Melbourne Museum é o maior museu do Hemisfério Sul e um dos centros culturais mais inovadores do mundo. Ele é famoso por misturar tecnologia, natureza e história de uma forma muito imersiva. Ao entrar no museu, podemos dar de cara com esse gigante aqui, o Mamenchisaurus. O pescoço dele é tão longo que parece não ter fim. Ele ocupa o átrio principal e é impossível não se sentir minúsculo perto de uma criatura que dominou a Terra há milhões de anos. É o cartão de visitas perfeito para o que vem a seguir. E no coração do museu, podemos ver a Forest Gallery, uma floresta viva. Essa é uma galeria a céu aberto, que é uma floresta real. Aqui dentro você caminha entre samambaias gigantes e árvores de eucalipto, além de ouvir pássaros nativos e ver animais como peixes e lagartos. É um pedaço da vegetação das montanhas de Victoria, dentro de um prédio. Esse é um tour virtual que está disponível no site oficial do museu. O link está na descrição do vídeo. À direita, no piso térreo, podemos ver o Banjlaka Aboriginal Cultural Center, que é um espaço dedicado à história dos povos originários de Victoria. A exposição First Peoples foi criada em parceria com a comunidade aborígene. O destaque é o Banjo's Wings, uma escultura cinética que parece voar, enquanto conta a história da criação do mundo sob a perspectiva da nação Kulin. Também é possível ver o tour virtual dessa seção do museu no site oficial deles. Eu entrei na parte esquerda do museu, na parte azul do mapa, e literalmente viajei 600 milhões de anos em poucos minutos. Comecei com as primeiras formas de vida, passei por dinossauros gigantes e terminei entendendo como os vulcões moldaram a Austrália. Antes de encarar os gigantes do museu, eu parei na seção Bugs Alive. É fascinante e um pouco agoniante ao mesmo tempo. Eles mostram desde o ciclo de vida das aranhas australianas, que a gente sabe que são famosas, até colônias inteiras de formigas em pleno trabalho. É o tipo de lugar que te faz perceber que, por baixo dos nossos pés, existe um mundo inteiro acontecendo que a gente raramente para ver, ainda mais em tempos onde os celulares dominam a atenção das pessoas. Saindo dos pequenos insetos, a escala muda completamente. Na galeria 600 Million Years, a gente volta para uma época em que a Austrália nem tinha essa cara. É incrível ver fósseis de criaturas marinhas bizarras que viveram muito antes dos dinossauros. E logo ao lado, na Dynamic Earth, o brilho dos minerais e cristais gigantes é hipnotizante. Eles explicam como os vulcões e terremotos moldaram essa terra selvagem que é a Austrália. Mas agora, a parte que todo mundo espera, a Dinosaur Walk. Caminhar por aqui é uma experiência de escala. Você fica frente a frente com esqueletos montados em posições de ataque ou de movimento. Para fechar essa aula com chave de ouro, eu subi para a Galeria do Horridus. Ele não é apenas um esqueleto, é o Triceratops mais completo e preservado do mundo. A iluminação aqui é dramática, quase como se estivéssemos em um santuário. Estar a poucos centímetros de um crânio real que viveu há 67 milhões de anos é de arrepiar. Se você vier ao Melbourne Museum, essa, sem dúvida, é a parada obrigatória. Seguindo para um andar superior, a gente mergulha na história de Melbourne. A Melbourne Gallery é como uma cápsula do tempo.
Ela mostra como uma pequena colônia do século XIX se transformou nessa metrópole vibrante e cheia de estilo que a gente vê hoje nas ruas. O destaque absoluto aqui é o Farlap. Para quem não conhece, ele foi o cavalo de corrida mais lendário da Austrália, durante a Grande Depressão. Ele não era só um atleta, era um símbolo de esperança. Ver o Farlap de perto é entender um pouco mais sobre o orgulho que os australianos têm de sua própria história esportiva e cultural. É um passeio nostálgico que faz você olhar para as ruas de Melbourne lá fora com outros olhos. É impossível não se sentir parte da história de Melbourne caminhando por aqui. Mas o legal desse museu é que, em um passo, você está no centro da metrópole do século XX, e no outro você volta milhões de anos no tempo. Saindo da galeria urbana, a gente chega ao Gondwana Garden. É um espaço ao ar livre que recria a flora da época em que a Austrália ainda era parte de um supercontinente. É o contraste perfeito, o concreto da cidade dando lugar a essas plantas pré-históricas, que parecem saídas de um cenário de um filme. Agora uma dica de viajante. Nem sempre tudo que planejamos está aberto. Quando eu visitei o museu, em novembro de 2024, toda essa ala roxa aqui do mapa, a Wondrous Planet, estava fechada para uma grande renovação. É uma área que foca muito no futuro do nosso planeta e na ecologia. Mas se você estiver planejando sua visita para agora, com certeza já vai encontrar tudo funcionando e novinho em folha. E fica o aviso, o Melbourne Museum é um lugar vivo. Além das coleções permanentes que eu mostrei, eles sempre trazem exposições temporárias épicas de todas as partes do mundo. Já teve de tudo por aqui, desde segredos da Roma Antiga e relíquias do Egito, até exibições tecnológicas interativas. Por isso, a minha recomendação de ouro é, antes de sair de casa, cheque sempre o site oficial do museu. O que é temporário hoje pode ser a melhor parte da sua visita amanhã. Depois de horas mergulhando em tanta história, saí do Melbourne Museum com a mente borbulhando. Para fechar o dia, peguei de novo o famoso trem de Melbourne e fui em direção ao centro. Fiz uma parada super rápida na Parliament House. Desci só para garantir aquela foto clássica dessa arquitetura imponente, que é um dos marcos políticos da Austrália. Valeu muito a pena a descida. O prédio é belíssimo de perto. Foto tirada, missão cumprida. Entrei no próximo tram e segui de volta para o hostel para descansar. Melbourne me surpreendeu em cada esquina, da seriedade da prisão, a magia da biblioteca e a grandiosidade do museu. E se você caiu direto nesse vídeo e perdeu a parte 2, volta lá depois. Eu fiz uma comparação detalhada entre Melbourne e a maior cidade do Brasil. Mostrei o que elas têm em comum e o que é completamente diferente na vida real. Vale muito a pena conferir antes de seguir para o próximo vídeo. Fiquem ligados, porque o próximo vídeo, com a parte 4 da minha viagem para Melbourne, vai ser histórico. Eu vou levar vocês para uma das experiências mais coloridas e emocionantes que eu já vivi nessa cidade. Imaginem um estádio lotado, pulseiras que brilham no escuro e uma energia que parece de outro planeta. Vocês não perdem por esperar. E você? Qual desses lugares de hoje foi o seu favorito? Comenta aqui embaixo. Eu vou gostar muito de saber a sua opinião. Não deixe também de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar as notificações e ficar sabendo sempre em primeira mão assim que sair vídeo novo por aqui. Até a próxima, see ya!